Bem, antes do vídeo ser cortado, eu mencionei que havia uma disputa distributiva no Brasil de então que precisava ser resolvida. De um lado, aumentar a concentração de renda, deixar a classe média alta mais rica, para que ela possa comprar uma cesta de consumo de duráveis mais diversificada, permitindo então mais investimentos multinacionais. Uma outra possibilidade era tornar o mercado interno mais amplo pela incorporação de novas famílias na classe média. E isso permitiria também atrair novos investimentos multinacionais, mas provavelmente investimentos voltados para quem tem a renda um pouco mais baixa. Então, na primeira opção, produzir Monzas, além dos Fuscas. Na segunda opção, produzir motocicletas, além dos Fuscas, ou um carro popular legítimo. Essa escolha não vai ser tomada por Jânio Quadros, não vai ser tomada por João Goulart. O Brasil só vai tomar seu rumo depois de 64. O que é importante então reter sobre o governo João Goulart? É a reforma da Instrução 70, denominada Instrução 204. Já o governo Juscelino tinha simplificado a Instrução 70. Daquelas 5 categorias de leilão sobravam 2. A geral, que é sem suprimento suficiente de manufaturas, e a específica, com suprimento satisfatório de manufaturas. Ou seja, na categoria específica temos os bens que já contam com o similar nacional. Na categoria geral, os bens que não contam com o similar nacional em dose suficiente. Certo? O que Jânio Quadros faz? A categoria geral migra para o mercado livre. Deixa de existir leilão, o que é ótimo para quem quer comprar bens manufaturados de luxo, por exemplo. Mas, por outro lado, a taxa do mercado livre não é a taxa oficial, que é muito mais convidativa para o importador. Ela vai ser uma taxa muito pior para o importador. Então nós temos um efeito dúbio. Por outro lado, a categoria específica, né, aquela que tem já o similar nacional, porque tem suprimento interno satisfatório, ela se mantinha inalterada. Você precisaria sim ir ao leilão. Já a categoria de mercadorias preferenciais, que é aquela que tem um ágio fixo, porque são itens sensíveis para o custo de vida, como papel, trigo, essa categoria vai ter uma desvalorização de 100%, o que vai dificultar a aquisição, né, e aumentar a pressão sobre os preços urbanos. Nós já vínhamos de um processo inflacionário. Né? Por outro lado, tem uma questão muito interessante. O governo vai criar um sistema denominado letras de importação. O que é isso? Imagina, se nós estamos falando de leilão de arte, você não pode ir lá na Christie's comprar uma tela do Van Gogh e dar um lance de 5 milhões de euros. Eu não posso chegar lá e sentar na cadeira e dar um lance de 5 milhões de euros, o leilão termina, e dizem que eu sou o vencedor. Eu não tenho 5 milhões de euros, certo? Então, antes de participar do leilão da Christie's, eu tenho que depositar garantias, antes de me convidar, de me qualificar para estar lá sentado. Que tal trazer esse sistema para o câmbio? É uma ideia maluca, parece, do século XXI, uma ideia completamente maluca, mas que foi execuível, foi executada nos anos 60, logo por quem? Por Jânio Quadros, que é quem vinha para simplificar o mercado de câmbio. Então ele obrigava o depósito no Banco do Brasil 150 dias antes do leilão do valor em moeda nacional que se queria utilizar para comprar as promessas de venda de câmbio. 150 dias. E imagina, o Brasil já vivia sob um regime de inflação alta. 150 dias o dinheiro preso no banco sem correção monetária é muita coisa, né? Então, além de manter na categoria de bens, essa chamada específica, com bens com suprimento interno, realmente se tornava impossível importar, porque você tinha que depositar 150 dias antes dos valores, não recebendo a correção monetária, e depois ainda ia leilão, pelo amor de Deus. Né? Já na categoria geral, que é aquela que você não tem ainda o similar nacional, essa você, enfim, teve uma simplificação de procedimentos, quando manda tudo para o mercado livre. Porém, o valor que se paga pelo câmbio tem vamos dizer assim, o efeito dessa medida é ambíguo. Então, além disso, tem uma outra questão. Nós tínhamos uma taxa que o café recebia, né? Nesse sistema, não era só o lado da demanda, também tinha o lado da oferta de câmbio, e essa instrução criava uma retenção de $22 por saca de café, ou seja, instituía um novo tributo, tá?
E esse setor cafeeiro era parte daquele setor social que faz muitos anos que brigava por uma simplificação no mercado de câmbio, porque eles eram os maiores perdedores da Instrução 70. E eles acabam saindo do governo Jânio Quadros com esse presente. Né? Além de não ter havido uma simplificação efetiva do mercado de câmbio, no caso da categoria geral, um efeito ambíguo, no caso da categoria específica, é um efeito péssimo para quem quer importar. No caso da categoria de mercadorias preferenciais, um aumento do custo. Né? Além de tudo, você ainda tem que ficar 150 dias com o dinheiro preso se for comprar na categoria específica. E para terminar, ele criou uma retenção de $22 por saca de café. Quer dizer, esse conjunto de medidas mostra que o governo não tinha a menor ideia de para onde ir. Então ela radicalizava a proteção ao similar nacional, aprofundava o estímulo à diversificação exportadora, pois determinava uma taxa melhor aos exportadores, exceto aos produtores de café. E promovia a transferência ainda mais intensa de renda do café para os demais setores. E era ambígua com respeito ao clamor das classes médias altas urbanas por facilidade de importação de bens de consumo. Bem, entre maio e junho de 61, o governo consegue ainda escalonar a dívida externa, ao passo que obtém mais empréstimos no exterior. E aí Jânio Quadros subitamente ele renuncia à presidência. Então o governo Jânio Quadros tem como medida importante do ponto de vista da historiografia econômica esta Instrução 204. Não tanto pelo seu sentido de longo prazo para a industrialização, mas por demonstrar a falta de rumo do governo, a falta de rumo diante de um impasse histórico que só em 64 que vai ser de fato resolvido, para o bem ou para o mal. Ok, então agora no próximo vídeo eu vou falar do governo João Goulart.